Amanhã nós estaremos lá na CCJ, tá certo? Brigando para que a gente consiga aprová-la. Vamos lá, meu amigo Edilson José de Queiroz Lins Júnior. Vossa Excelência tem até 15 minutos, queria pedir assessoria para ligar o painel. Muito obrigado. Bem, primeiro agradecer à Comissão, de Trabalho, Administração e Serviço Público pela iniciativa de estar realizando essa audiência pública. A gente criar um espaço institucional dentro do Parlamento brasileiro para que a gente consiga ter uma interlocução mais qualificada, uma interlocução mais perene e um espaço onde a gente possa aprofundar um debate acerca dos problemas, não só do auditor fiscal, mas fundamentalmente um problema da administração tributária e também o problema do sistema tributário nacional e a partir daí fazer essa interlocução com a sociedade. Porque nada mais é a formação da frente do que um espaço, um liame de ligação entre o nosso sindicato, ou os sindicatos que representam os fiscos, e o conjunto da população brasileira. Por exemplo, o deputado federal Cabo Sabino propôs emendas à medida provisória 694, 4 emendas, que são frutos de um debate acumulado historicamente dentro do nosso sindicato. Primeiro, é a questão da importância de acabar com a isenção na distribuição sobre lucros e dividendos. O deputado federal Cabo Sabino está propondo isso. O fim da isenção sobre o ganho de capitais de estrangeiros, que na realidade não é excrescência no sistema tributário nacional. O brasileiro manda dinheiro para o exterior, e é importante a gente dialogar, porque a gente está falando até para o conjunto da população, cria uma empresa, uma pessoa jurídica no exterior, volta com esse dinheiro para o país, esse dinheiro vai ter rendimento e não é tributado. Nós, autores fiscais, conhecemos essa realidade e não podemos aceitar isso. Outra emenda que ele está propondo é acabar com também o que muitos tributaristas chamam de jabuticaba tributária, que é a história do juros sobre capital próprio. Então, 4. E nós sabemos muito bem o que representa o juros sobre capital próprio, na medida em que nada mais é do que a criação de uma nova despesa para diminuir a base tributável do imposto de renda pessoa jurídica. Então, é fundamental que a gente denuncie esses fenômenos que se criam, que criam injustiças, para que a gente consiga passar o porquê da nossa importância. E outra, e para mim, talvez a principal emenda, e é fundamental que nós apoiemos e fazemos esse debate com todos os nossos parlamentares de todos os nossos estados, que é o fim da extinção da punibilidade pelo simples pagamento do tributo, ou de uma multa lançada pelo auditor fiscal. Nós sabemos que o Instituto da extinção da punibilidade pelo simples pagamento nada mais é do que um estímulo à sonegação, espontâneo não ocorrer como uma dinâmica natural do processo de arrecadação tributária nacional. Nós sabemos disso, mas a gente precisa dialogar com o conjunto da população. E para mim essa é uma questão central, pois foi na medida provisória 693, no que diz respeito à questão do porte de arma, onde a proposta do governo, nós sabemos, ela estabelece sérias restrições para o exercício deste instituto. E é importante, antes de colocar a questão da emenda, dizer que a questão do porte de arma para o auditor fiscal é muito mais uma questão de interesse social do que uma questão de interesse meramente corporativo dos auditores. Nós temos, por exemplo, esse exemplo do colega Jesus lá do Ceará, onde ele foi vitimado por um atentado a partir do exercício da sua atribuição, da sua atuação profissional. Aí muitos questionam, será que a questão do porte de arma resolveria? Talvez não, porque a forma como ele foi covardemente atentado, talvez o simples fato de portar uma arma talvez não seria suficiente para resolver o problema daquela situação específica. Mas é importante que a gente tenha a questão do porte de arma no exercício da nossa atividade, principalmente para o pessoal que trabalha em aduana, para que se crie uma cultura para alguns elementos que tentam burlar, cometer ilegalidades do ponto de vista tributário ou do ponto de vista da prática de ilícitos do comércio sobre o comércio exterior, que nós temos uma instituição capaz de reagir, nós temos uma instituição capaz de dar proteção ao exercício das suas autoridades. Então, é muito mais uma questão de interesse social do que uma questão de interesse meramente corporativo.
E a questão do auditor fiscal, o exercício, a questão das condições de trabalho e o exercício das atribuições do auditor fiscal, a gente não pode discutir de forma autónoma, sem associar a uma discussão sobre a questão da administração tributária e também da questão do sistema tributário nacional. Isso, para mim, é fundamental para que a gente consiga, primeiro, de forma pedagógica, ampliar a discussão e desmistificar esse debate que ele é extremamente preconceituoso dentro da sociedade a partir da repercussão de alguns discursos que é repetidamente pautado, por exemplo, em alguns meios de comunicação. Então é importante que a gente aproveite esses espaços para debater de forma a apresentar uma visão alternativa a esses conceitos, né, esses preconceitos. Né? E aí eu começo dizendo que a questão da tributação ela é fundamental para a atuação do Estado brasileiro. Sem tributação, a gente não tem política pública. Inclusive, vai assistir através da TV Câmara, na grade de programação, através de repetições, não é isso, deputado? Então, primeiro, é fundamental a gente compreender isso. Tributo, ele é o preço da cidadania, já dizia Geraldo Ataliba. Então, a gente tem que ter tributação para ter a implementação de política pública. Então, não dá para a gente chegar e repercutir a discussão ou alguns conceitos que é colocado diariamente, como, por exemplo, tributo atrapalha, a questão dos impostos é uma coisa que compromete o desenvolvimento do meu negócio, a Receita Federal ou os auditores fiscais são seres que só fazem me atrapalhar. Então, a gente tem que colocar essa discussão em outro patamar. Na realidade, se nós estivéssemos fazendo, e aqui eu acho que a iniciativa que aponta para isso, uma interlocução onde nós apontássemos que é necessário desenvolver um sistema tributário extremamente justo para promover justiça a partir do lado da receita no orçamento, nós teríamos legitimidade perante a sociedade para defender, inclusive, com mais potencialidade, os nossos pleitos corporativos. Porque ia ter a compreensão, essa compreensão que não é reproduzida por esses discursos que é colocado e pautado diariamente, como, por exemplo, a carga tributária no Brasil é muito alta. Todo dia quem assiste a TV diz a carga tributária no Brasil é muito alta. O problema não é do tamanho da carga. O problema não é se ela é 30% do PIB ou 35% do PIB. O problema é muito mais estar em quem paga a conta, né? Sobre quem cai o ônus de financiar o Estado brasileiro, do que meramente dizer que existe uma carga tributária extremamente alta. Esse debate a gente tem que fazer para desmistificar esses conceitos, esses preconceitos. Por quê? Se nós fôssemos mexer no lado da receita, por exemplo, para tentar diminuir o tamanho da carga tributária, nós temos que mexer no lado da despesa, porque é uma conta que tem que fechar do ponto de vista orçamentário. E nós sabemos que se for para fechar uma conta a partir da diminuição de receitas, a primeira conta que vai ser mexida do ponto de vista da destinação do orçamento será, sem sombra de dúvida, as despesas de caráter social. Aquelas despesas que, do ponto de vista social, distribuem renda. Essas são as primeiras atacadas. E nós temos que dizer o seguinte, então não podemos, por exemplo, se para manter esse pacto que existe hoje, do tamanho de destinação do nosso orçamento, nós temos que manter a carga tributária, porém modificá-la, do aspecto do ônus, sobre quem recai o papel de financiar o Estado brasileiro. Nossa carga tributária é extremamente injusta. Nós, o Parlamento brasileiro, tem capacidade de desenvolver um debate, inclusive a partir desse momento de crise, que abre uma lacuna do ponto de vista político, para a gente conseguir ampliar essa discussão, que nós podemos pautar do ponto de vista tributário e podemos promover justiça não só do lado do gasto, mas também a partir do lado da receita. Medidas como que, inclusive, do ponto de vista de construção política, de construção de alianças no parlamento, são muito menos traumáticas, por exemplo, do que para aprovar a CPMF. Se a gente for mexer no fim da isenção da distribuição de lucros e dividendos, inclusive o IPEA diz que pode ser de 40 a 70 bis, se nós usarmos a tabela que é aplicada na tributação sobre os salários dos trabalhadores, nós teremos uma receita que vai atingir, do ponto de vista social, uma parcela muito menor da nossa sociedade e que efetivamente pode pagar, então promoção de justiça na veia do sistema, e que não vai ter
talvez todas as resistências que teria para a aprovação da CPMF. Mas é importante que a gente diga, porque se não for dito, ninguém vai dizer espontaneamente. Então, esses espaços são fundamentais, né? A administração tributária. E dentro da administração tributária federal, o nosso órgão que materializa a administração tributária é a Receita Federal. Já foi dito aqui que a Receita Federal tem o papel de controlar e fiscalizar a arrecadação de aproximadamente 98% de toda a arrecadação tributária federal. Então, ela é um órgão, sem sombra de dúvida, não preciso defender aqui, essencial para o funcionamento do Estado. Mas ela precisa mudar. A Receita Federal hoje apresenta uma estrutura extremamente hierarquizada, militarizada, concentrando poderes na cúpula da organização ou naqueles que são detentores de cargos políticos, indicação política. E isso é ruim para a sociedade. Quando nós, auditores, colocamos hoje no centro do nosso debate, que é fundamental que haja uma valorização do auditor fiscal a partir do exercício pleno de nossas atribuições, que já está previsto em lei, na DER 593, nós não estamos aqui querendo discutir uma questão meramente corporativa, não. Nós estamos querendo aqui defender muito mais o interesse da sociedade do que o nosso. Porque uma Receita Federal, onde tenha a estrutura de decisões, como tem hoje o nosso regimento interno, muito concentrada em algumas decisões que são essenciais na relação entre fisco e contribuinte, em detentores de cargo político, isso é ruim para a sociedade. Nós estamos tratando de um debate de natureza técnica. Ele tem que ser apropriado por aqueles que são os verdadeiros representantes da sociedade na administração tributária. E quem são? Os nomeados através de concurso público. Nós somos aqui o extrato da sociedade, deputado. Quando nós assumimos o papel como detentor de um cargo público, provimento mediante concurso público, nós somos nada mais do que o reflexo da sociedade dentro da administração tributária. E é muito mais seguro que essas decisões, que inclusive a lei já coloca e estabelece que tem que estar na autoridade administrativa, que é o auditor fiscal, dentro da Receita Federal, tem que estar por necessidade de defender o interesse público. Então a Receita Federal precisa mudar. E esse talvez seja um debate central que deve ser pautado na frente em defesa do fisco. Hoje nós estamos extremamente mobilizados, entendemos que muito mais a defesa dessas questões, o fim dessa usurpação, ela é muito mais relevante do que meramente uma questão de aumento imediato. Então isso é fundamental e a gente precisa defender isso em todas as nossas discussões. E, não sei se é para concluir aqui, deputado. Sim. Vou colocar algumas questões, e até só para pontuar. Primeiro, do ponto de vista da administração tributária, além dessa questão que eu estou dizendo, que precisa mudar, ela precisa ser pautada por outros princípios, sobre o princípio da transparência, sobre o princípio realmente da confiabilidade institucional, nós estamos encaminhando, dentro do nosso sindicato, um processo de lista tríplice, até para que a gente tenha um auditor fiscal capaz de representar o órgão e fazer um debate com muito mais autonomia, por exemplo, nesses momentos de crise, e não simplesmente repercutir o discurso do governo. Não que ele deva ser contra o governo, não é isso a questão. Mas isso só é possível se nós tenhamos, a exemplo, como tem o Ministério Público, o seu representante, o chefe maior do órgão, indicado por lista tríplice. Até também para evitar, por exemplo, essa lamentável ausência do nosso representante, o chefe maior do órgão aqui, na audiência pública. Ele só está ausente aqui porque não tem a legitimidade da categoria. Não tem a legitimidade dos seus pares dentro do órgão. Então, por isso também é fundamental essa questão da lista tríplice para que a gente tenha, de fato, uma administração tributária blindada a essas ingerências, que a gente diz de ingerências políticas, né? Bom, essas são as questões que eu queria pontuar. Teria muito mais, talvez, mais meia hora aqui para registrar nos anais aqui dessa casa, que todo debate sobre tributação, ela precisa fazer a seguinte reflexão. Inclusive para o senhor, quando for discutido qualquer medida tributária, de caráter tributário que venha do governo, que esteja pautado por essa casa, antes da arrecadação, ajuste a tributação. Muito obrigado. Obrigado, parabéns.